A paixão e morte de Jesus em Mateus. Capítulo 26. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e fizeram um plano para prender Jesus, usando de astúcia, e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto ele estava sentado à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um valor elevado, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas nem sempre me terão. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, fê-lo para me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou: O que vocês me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para ti? Ele respondeu: Vão à cidade, a um certo homem, e digam-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os tinha instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava sentado à mesa com os 12. E, enquanto comiam, disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um por um: Acaso sou eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que comeu comigo do mesmo prato me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Então Judas, que o trairia, perguntou: Acaso sou eu, Rabi? Jesus respondeu: Tu mesmo o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Em verdade te digo que, esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Capítulo 27. Ao amanhecer, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo tomaram a decisão de levar Jesus à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa isso? A responsabilidade é tua. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do santuário e saiu. Depois, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro, pois é preço de sangue. Então decidiram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado Campo de Sangue até o dia de hoje. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Mas, sendo acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: não ouves quantos testemunhos dão contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, para a grande admiração do governador. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, escolhido pelo povo. Naquela ocasião tinham um preso famoso, chamado Barrabás. Quando o povo estava reunido, Pilatos perguntou: qual deles quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que tinham entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir Barrabás e a mandar executar Jesus. Perguntou o governador: qual dos dois quereis que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: que seja crucificado. Quando Pilatos viu que não estava obtendo nenhum resultado, mas que, ao contrário, estava se formando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, soltou-lhes Barrabás, mas mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele. Despiram-no e colocaram nele um manto vermelho e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele e, pegando a vara, batiam-lhe na cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo,
não quis beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, lançando sortes. E, sentados ali, vigiavam-no. Acima de sua cabeça, colocaram uma acusação escrita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Capítulo 27. Quando chegou a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo tomaram a decisão de levar Jesus à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos. Disse ele: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles responderam: Que nos importa isso? A responsabilidade é tua. Então Judas jogou o dinheiro no templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, pois é preço de sangue. Então decidiram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado Campo de Sangue até o dia de hoje. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: Tomaram as 30 moedas de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: Tu és o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Não ouves quantos testemunhos eles levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu a nenhuma das acusações, para grande admiração do governador. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Qual destes vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não te envolvas com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir Barrabás e a mandar executar Jesus. O governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas que, ao contrário, estava se formando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, ele soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele. Despiram-no e puseram nele um manto vermelho e,
tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando a vara, batiam com ela em sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber vinho misturado com fel, mas, depois de prová-lo, Jesus recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, lançando sortes. E, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, puseram a acusação escrita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o livre agora, se o ama, pois disse: Sou o Filho de Deus. Da mesma forma, os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabactani? Que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: Ele chama por Elias. Imediatamente um deles correu, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Os outros disseram: Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, tendo bradado outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. Muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol de linho limpo e o colocou num sepulcro novo, que ele havia cavado na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, defronte do sepulcro. No dia seguinte, isto é, o dia da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se com Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse:
enquanto ainda era vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Pilatos respondeu: levem uma guarda. Podem ir, e façam o sepulcro o mais seguro que puderem. Eles foram e o tornaram seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.